Olá, meu nome é Júlio César e eu já estou aqui para apresentar um conto contemporâneo intitulado Mulher na Estrada, do autor Brás José Coelho. Autor este que vive na região de Goiás e que tem uma contribuição imensa na literatura goiana. Este conto está inserido numa coletânea de contos intitulada Os Cães e a Rede, publicada em 1986. Essa edição que eu tenho aqui é a 10ª edição e foi publicada agora em 2019. Este vídeo faz parte de uma atividade avaliativa na disciplina de Literatura Brasileira 2, ministrada pela professora Luciana Borges. Então, primeiramente eu vou apresentar um pouco do autor Brás José Coelho. Ele nasceu em Goiânia em 30 de julho de 1928. O professor conta em algumas de suas entrevistas que a sua paixão por literatura vem das histórias que seu pai contava. Inclusive, ele recitava poesias de cor. E o Brás tem essa memória como um dos fatores que incentivaram ele seguir pelo caminho das letras. Ele fez um curso de contabilidade e uma graduação incompleta em Direito na cidade de Uberlândia, porém, ele decide largar tudo para seguir curso de letras em Goiânia. Se gradua e depois ele faz o seu mestrado. Porém, no ano de 1986, ele vem para Catalão com o propósito de expandir o curso de letras da Universidade Federal de Goiás. E aí entra numa luta de vários anos até que o campus de Catalão fosse reconhecido como uma universidade regional e nós temos agora a Universidade Federal de Catalão. O professor Brás se aposentou em 2013, porém, ele continuou dando aula mais algum tempo como professor voluntário, sem receber nada, justamente pela paixão. Pouco escasso as críticas literárias, as obras documentais sobre a vida do autor, sobre suas obras. Então eu baso esse trabalho nas minhas experiências com o professor Brás, duas experiências curtas, mas que marcaram a minha vida. Uma no ano de 2018 e a outra no ano de 2020, em que o professor pôde contar um pouco da sua trajetória. O professor ama escrever, ama criar histórias e trabalhar histórias a partir das suas experiências e de experiências de pessoas à sua volta. Então todos os dias ele escreve, isso foi ele mesmo que me disse. Também me baseei na dissertação de Lélia de Fátima Tomé, na sua dissertação sobre Brás José Coelho, algumas informações sobre a sua vida e sobre os seus escritos. Bom, para trabalhar os pontos-chave do conto em questão, eu vou utilizar uma adaptação feita pela professora Luciana Borges do texto Narrador e Ideologia, de Maria Raimunda Gomes, em que ela vai elencar as diferenças do conto do século XIX para o conto contemporâneo do século XX. E a partir dessas ideias eu fui estabelecendo relações com o conto em questão. Mulher na Estrada é uma história que se passa no interior de Goiás e vai mostrar a realidade de como era viver nessa região nos anos 60, nos anos 70. O texto inicia contando a história dessa garota na estrada, cansada, pensativa, solitária, e o narrador vai apresentando o contexto em que eles vivem. Ela é filha de um casal trabalhador que se dedicou a vida em se arriscar no interior do estado de Goiás, procurando uma vida melhor. Porém, o conto vai mostrar como esse casal sobrevive com a perda de duas crianças, uma nasce morta. Então, antes do nascimento da protagonista, que não tem um nome identificado, o narrador vai mostrar a história da sua família. É interessante a gente notar no enredo conflito e uma angústia. E as situações elas são indefinidas. O conto inicia com a criança na sua infância, depois ele retorna ao passado anteriormente ao nascimento dela, contando a história de seus pais e os sofrimentos que eles vivenciaram, para chegar à idade adulta da menina e, enfim, finalizar a história com ela na sua fase adulta. A história segue um nível único, sentimentos, vivências e de experiências que os marcam. Nós temos a constatação de um narrador heterodiegético, porque ele não faz parte da história, porém conhece a cultura e a história do interior de Goiás. Ele não é imparcial, na verdade ele mostra justamente como essas famílias lutavam por dignidade, por uma vida melhor. E aí eu vou ler para vocês um trecho que mostra como esse narrador ele consegue
mostrar e evidenciar a realidade dessas famílias. A vida, 3 coisas apenas: nascimento, trabalho e morte. Os momentos sem sobressaltos e trabalheira se contam aos poucos, os outros perdidos nas contas. Não sente tristeza, vontade amortecida pelos sofrimentos, apenas canseira. E a gente percebe como o narrador conhece essas personagens e essa população. Sobre a personagem, há uma caracterização pronta, uma descrição no início do conto da personagem principal. Tanto é que nem o seu nome nós temos conhecimento. Nós sabemos que ela é uma mulher na estrada. E o conto inicia com ela enquanto criança andando e vai finalizar da mesma forma, ela andando na estrada. Agora eu vou ler um trecho em que o narrador descreve o nascimento dessa mulher. E isso acontece na metade do conto, depois de várias histórias da sua família. Então, assim, ele não segue uma ordem cronológica, nós já vamos falar do tempo. Noite e dia e noite. Semanas, meses. Tempo na disparada. A família crescendo e ela nasceu. Mulher para o sofrimento, escrava para a lida, ela nasceu. E ficou sendo o pai, a mãe, o irmão e ela, a mais nova. Uma família crescendo no ermo do mundo. O conto vai mostrar quanto essa família estava unida diante dessas dificuldades, diante das perdas, né, que a mãe teve com outras 2 crianças que morreram no nascimento. Conto muito sentimental, te deixa imerso na realidade dessa família. O tempo ele é predominantemente psicológico. Não há uma cronologia. Os acontecimentos eles vão sendo elencados de acordo com a necessidade do narrador de nos mostrar como que essa mulher chega ao ponto de estar na estrada. Então toda a sua caminhada vai ser mostrada de alguma forma, os pontos chaves, entre idas e vindas. Há essa alternância de presente e de passado. O espaço é muito importante nessa obra, como eu disse, por se passar no interior de Goiás. A solidão é um ponto muito presente naquela família, assim como o espaço também vai trazer essa espécie de isolamento em relação ao mundo. De alguma forma tem similitudes com a vida da personagem protagonista. A solidão e isolamento. E ainda posso acrescentar um fato muito interessante que o autor coloca dentro da narração, os espaços no interior de Goiás, como ele cita o Rio São Marcos, está na divisa entre Goiás e Minas Gerais. Ele cita o nome de alguns animais, como o ouriço caixeiro, e também sobre a vegetação da nossa região. Falam bastante sobre um mundo perdido, justamente para reafirmar a ideia de isolamento ao mundo urbano. Sobre a linguagem, nós percebemos quanto o texto ele é carregado de metáforas. E uma metáfora que eu acho muito interessante é essa que eu vou ler para vocês. É um momento em que o pai da família, antes das crianças nascerem, ele volta do trabalho e ele encontra a mãe e ele trabalha com plantações, com terra. E cansado ele fala para sua esposa, a terra está plantada. E aí depois de um tempo ela diz, a minha terra também está plantada. É o momento em que ela diz que está grávida da primeira criança. E retomando a teoria do efeito único de Edgar Allan Poe, a gente percebe que é um texto pequeno, enxuto, mas é uma leitura densa, em que você precisa emergir para entender a realidade daquela família do interior, seja de Goiás ou seja de Minas Gerais. O professor Braz tem dezenas de obras publicadas, entre romances, contos, crônicas, poesias, da mesma forma que ele trabalha com a teoria literária e a área da linguística. Então são livros teóricos, são livros literários. Tenho certeza de que nos próximos anos nós iremos ver vários textos, livros sendo publicados sobre a obra desse autor. Bom, eu finalizo dizendo que eu estou muito feliz de utilizar o conto do Mulher na Estrada como o objeto de análise, porque é uma honra para mim poder falar do professor, poder mostrar quanto sua obra é grandiosa para a nossa literatura goiana e para a literatura brasileira do século XX e do século XXI. Espero que você tenha curtido esse momento comigo e até mais.